Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Amém? Em nome de Jesus, você que está aí com a sua Bíblia, abra no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. Aleluia. Quero agradecer a você que nos acompanha aí da sua casa, pelo Facebook, pelo Instagram ou até mesmo pelo YouTube. Que Deus abençoe grandiosamente, poderosamente a sua vida, amém? Se inscreva no nosso canal aí no YouTube. Você que ainda não é inscrito, se inscreva lá, vai lá, ativa o sininho para receber as notificações e vai ser bênção para a sua vida, amém? Obrigado a todos aqueles que estão nos acompanhando, obrigado pelo carinho. E eu creio que nessa noite o Senhor vai derramar bênçãos sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. Quem achou diz amém? Oh glória, aleluia. E diz assim a palavra de Deus: Jesus chorou. Amém? Jesus chorou. Jesus chorou pela morte de um amigo, Lázaro. Lázaro morreu. E quando Jesus chegou, ele já estava há 4 dias morto. Já há 4 dias. E Jesus foi até o sepulcro. E quando Jesus chegou diante do sepulcro, ele chorou. Porque Lázaro, ele era amigo de Jesus. E eu quero mandar essa mensagem para você que é amigo de Jesus. Jesus, ele chora quando ele perde um amigo. Quando um amigo se afasta da presença de Deus. Quando um amigo morre espiritualmente. Jesus Cristo, ele se entristece. Você que está longe dos caminhos do Senhor, você que está longe da presença de Deus, Jesus está chorando. Mas Jesus está aqui nessa noite e Ele manda te dizer que Ele vai arrancar essa pedra que está te aprisionando. Vai te dar uma nova vida, vai te dar uma nova chance. Ele vai ressuscitar os teus sonhos. Porque é muito precioso a sua presença perto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele é o nosso amigo. E quando uma pessoa se afasta dos caminhos de Deus, Jesus chora. Mas aqui no versículo 25, João 11, 25, diz assim: Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Jesus Cristo, ele tem uma palavra de ressurreição para a sua vida. Ele quer ressuscitar os teus sonhos, os teus projetos. E Ele quer que você esteja perto dEle. Ele quer que você esteja junto com o seu povo, buscando, adorando e vivendo as maravilhas do nosso Pai. Meu irmão, hoje não está sendo possível ter essa comunhão aqui na casa de oração, na casa de Deus. Mas é muito precioso que você esteja junto com a sua família, adorando e louvando ao nome do Senhor. E eu quero que você cante isso para aquele que está aí do seu lado, seu pai, sua mãe, seu irmão, aquele que está com você aí na sala, no quarto, acompanhando a nossa adoração e o nosso louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero que você olhe para Ele e diga assim para Ele: meu irmão, é precioso estar junto de você. Como é precioso estar junto de você, meu irmão. Você é especial. Eu te amo, pai. Eu te amo, mãe. Eu te amo, meu irmão. Nós somos uma família. Aleluia. E eu quero que você declare isso através desse louvor. Como é
precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aleluia. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos um amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é maravilhoso. Ele é digno de toda a honra e toda a glória, porque Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande. Ele é maior que o seu problema, Ele é maior que essa situação, Ele é maior do que essa pandemia. O nosso Deus, Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Creio na vitória do povo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Glória a Ti, ó Deus. Eu quero que você declare que Ele é grande nessa noite. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
agradeceste por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Em nome de Jesus, ó Pai amado, que as suas bênçãos, ó Senhor, alcance, ó Pai amado, o lar de cada um, ó Deus, com bênçãos sem medidas, ó Pai amado, para os teus filhos. Pai amado, nada, Senhor eterno, vai impedir o nosso clamor, nada vai impedir a nossa adoração, porque nós cremos na vitória, nós cremos no poder que há no teu santo nome, nós cremos no sangue derramado naquela cruz, e cremos, ó Pai amado, que através das suas pisaduras nós fomos sarados, e hoje, ó Pai amado, somos cheios do teu Espírito Santo. Oh Espírito Santo, que o Senhor seja derramado sobre nossas vidas. Enche, Senhor amado, enche, Senhor eterno, ainda mais, ó Pai amado, a sua igreja do teu Espírito Santo. Enche, ó Pai amado, do teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, enche as nossas vidas. Vem, Espírito Santo, enche as nossas vidas. Vem, Espírito Santo, e enche as nossas vidas. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, Santo Deus. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Aleluia. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante suas mãos onde você estiver. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar.
coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Oh, aleluia, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus tremendo e Deus fiel. Pai querido, em nome de Jesus, ó Senhor amado, te damos graças, Senhor, porque o Senhor habita no meio dos louvores, o Senhor habita no meio da adoração. A sua palavra diz, ó Senhor eterno, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Pai querido, por isso eu sei, ó Senhor eterno, tenho toda a certeza, ó Pai amado, através da minha fé, Senhor, eu creio que o Senhor está nesta casa agora. Eu creio, ó Pai amado, que o Senhor está visitando este lar agora, porque são pessoas, ó Pai amado, que estão, Senhor eterno, buscando a Tua presença, te adorando, Senhor, e te exaltando, ó Pai amado, porque o Senhor é maravilhoso, Senhor eterno. Obrigado, ó Pai amado, pela liberdade. Obrigado, Senhor amado, por poder te adorar. Te agradecemos, ó Senhor eterno, pela sua obra em nossas vidas. A sua palavra diz, ó Senhor eterno, que se nós não clamarmos, ó Senhor, as pedras clamarão. Pai querido, em nome de Jesus, nenhuma pedra, Senhor, vai clamar em meu lugar. Nenhuma pedra vai vencer a minha adoração. Nenhuma pedra vai vencer o meu louvor, porque estamos aqui, Senhor eterno, como verdadeiros adoradores que te adoram, ó Pai amado, em espírito e em verdade, porque o Senhor é maravilhoso, ó Senhor eterno. Vem, Senhor amado, com o Teu Espírito Santo, Senhor, e enche, ó Pai amado, as nossas vidas, ó Senhor. E nós queremos, ó Pai amado, neste momento, levantar as nossas mãos e te adorar, porque o Senhor é santo, aleluia. Oh, aleluia. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus é maravilhoso. Você, onde você estiver, aplauda o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Quero estar chamando a pastora Karina, amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite a todos. Paz seja no teu coração. A maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. A paz esteja reinando na tua casa e no meio da tua família. Nós celebramos ao Senhor nesse domingo, o primeiro domingo do mês de abril, com a festa das primícias. Sempre aqui a nossa igreja abre os meses obedecendo a palavra de Deus, celebrando uma noite de gratidão pelos primeiros frutos. Para que você entenda o que é isso, a palavra de Deus tem muito, não é? Sobre festa das primícias, mas olha só, Deuteronômio capítulo 25, versículo 10, diz assim: eis que trago as primícias da terra que tu, ó Senhor, me deste, e apresentarás diante do Senhor teu Deus e adorarás diante do Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem dado a ti e à tua casa, tu e o levita e o estrangeiro e todo aquele que está no meio de ti. Então nós temos uma palavra aqui muito clara, muito simples, mostrando como deveria Israel proceder. Mas por que nós, igrejas, celebramos a festa das primícias? Porque quando Deus deu,
a ordem da festa, ele disse assim: isso será para vós estatuto eterno, sempre celebrarás. E nosso Messias, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio da raiz judaica, né? E nos trouxe as benesses das promessas feitas ao pai Abraão. Então nós podemos, como Israel, celebrar as primícias, e isso não é judaizar a igreja, ao contrário, isso é obedecer à palavra de Deus. E por isso agora eu gostaria de convidar você a unir a sua família aí nesse momento, para que orássemos agradecendo. O que diz a palavra de Deus? Que nesse dia nós devemos agradecer ao Senhor por todo o bem que Ele tem nos feito. Amém? Então, curve a sua fronte aí na sua casa, levante as suas mãos ao Pai neste momento. E aquilo que está em seu coração, toda a gratidão, toda a palavra de agradecimento, coloca diante do Senhor nessa hora. Pai amado, Deus querido, Abba Pai, Paizinho querido, é no nome de teu Filho amado Jesus Cristo, único e suficiente Salvador das nossas almas, o amado das nossas almas. É no nome dele que nós, nesta noite, nos apresentamos ao Senhor, nos inclinamos diante de ti, reconhecendo a tua grandeza, reconhecendo a nossa pequenez, pedindo a cobertura do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, reconhecendo as nossas falhas, pedimos perdão pelos nossos pecados. E neste momento, Deus, águas purificadoras venham nos banhar, venha banhar cada família, em cada casa. As mãos que se levantam agora, se levantem santificadas, para oferecer ao Senhor a gratidão, o louvor, a honra, a glória e toda a exaltação, porque como escreveu o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, em ti nós existimos e é em ti que nós nos movemos, Senhor. Ah, Deus, assim como nenhuma folha cai de uma árvore se o Senhor não permitir, assim como o lírio não é vestido se o Senhor não der a ele roupagem, nós nada podemos fazer sozinhos, e por isso estamos aqui reconhecendo, Jesus, em ti nós nada podemos fazer. Tudo que temos feito, tudo que temos produzido, tudo que temos recebido, tudo que nós temos entregado, a força vem do Senhor, a saúde vem do Senhor, a porta aberta é mantida pelo Senhor, e por isso nós queremos agradecer, meu Deus, pelo livramento, pelo suprimento, pela tua presença que alimenta as nossas almas dia a dia. Ah, Espírito Santo, amigo fiel, companheiro verdadeiro, agradecemos pelo governo que o Senhor exerce sobre o nosso espírito, não permitindo que a carne nos domine, não permitindo que a nossa alma, independente de Deus, nos comande, mas o Senhor tem trazido a nossa alma submissa à vontade do Pai. Por isso agradecemos, amado Espírito Santo. Agradecemos, Deus, por essa obra completa. O mundo já anuncia a crise, o mundo já prevê a crise, mas o Senhor tem sustentado o trabalho de muitos, o Senhor tem sustentado o pão na nossa mesa, o Senhor tem nos agraciado para abençoarmos uns aos outros. Ah, Pai, nós queremos te agradecer, porque se até aqui nós chegamos, é porque podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e sem o Senhor nada nós teríamos feito. Recebe as primícias da nossa gratidão, recebe as primícias do nosso louvor. Cada família que unida em casa agora está agradecendo, cada família que está louvando, cada família que está chorando junto nesse momento, com alegria e por gratidão. Recebe, Senhor. Recebe a honra, o nosso louvor, a nossa adoração. E aqui como pastora, ó Deus, constituída pelo Senhor nessa igreja,
Quero entregar neste altar toda a gratidão de cada casa, de cada família, a minha gratidão da minha casa, da minha família. Os apoiadores, adoradores, colocam no altar a gratidão, o louvor. Ah, Deus, expressamos, direcionamos a Ti toda a honra, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Ainda que atravessando um momento de tristeza, o nosso coração celebra as primícias do Senhor nessa noite. E ainda que presencialmente não possamos estar juntos, em uma só fé, nós celebramos a festa das primícias, obedecendo a Tua palavra e glorificando o Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí na sua casa, junto com a sua família, diga assim seja. E aí na sua casa você glorifica, você bendiz o nome do Senhor. Amém? E nós já estamos, queridos, no terceiro domingo de um culto online. Então você já sabe o que tem que estar pertinho de você aí agora, nesse momento. A sua Bíblia tem que estar pertinho de você, para você abri-la comigo em Provérbios, capítulo 11. Amém? Provérbios, lá no Antigo Testamento, pertinho dos Salmos, capítulo de número 11. Localiza lá. E aí você vai ao versículo 24 e 25. Sem pegadinha hoje, né? Semana passada eu dei um capítulo para você que era posterior ao que eu ia usar, mas hoje é 11 mesmo, tá? Provérbios, o capítulo 11, versículo 24, 25. Talvez depois a gente leia também o 26, mas por hora esses dois, tá? Olha o que diz lá a palavra de Deus. Ó, ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E ao que retém, mais o que é justo, é para a sua pobreza. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo, é para a sua pobreza. A alma generosa prospera, e aquele que regar também será regado. Pai, fala conosco através desta palavra, trazendo ao nosso coração toda a Tua revelação, para que neste tempo, Senhor, que anunciam que haverá vacas magras, e pela razão e lógica entendemos que assim acontecerá, que possamos viver pela fé, Deus, porque nós não vivemos pela razão e pela lógica, mas pela fé, possamos viver um tempo de vacas gordas, como o Senhor fez com o seu servo José lá no Egito, que recebeu a Tua palavra, ouviu, cumpriu, obedeceu, e promoveu a abundância, não apenas para o Egito, mas para todas as nações que vinham. O Senhor José tinha comida para vender. Pai, que essa abundância venha sobre nós, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, nós celebramos aqui na nossa igreja a festa das primícias. E todo primeiro domingo, nós temos um ensinamento, uma inspiração da parte de Deus que nos mostra importância de fidelidade a Deus, importância de administrar bem o que vem às nossas mãos. E hoje nós vamos rever uma lição muito importante, muito rica, a lição das águas. Eu li com você em Provérbios um versículo que fala sobre generosidade, né? Ao que abençoa. E também o 24 e também o 25, que vai nos falar, vai trazer a confirmação, a ratificação de que a lei do plantio e da colheita é que rege aqui o nosso planeta Terra. E nós vamos aprender isso através das águas. Como assim, pastora? Nós vamos novamente olhar, faz muito tempo que nós olhamos, mas de novo vamos olhar para o exemplo do Mar da Galileia. Né? Lá em Israel nós temos duas águas que vão nos mostrar, que vão servir como exemplo hoje, ou dois mares, né? O Mar da Galileia e o Mar Morto. O mais conhecido Mar Morto, quem vai a Israel quer entrar no Mar Morto, porque não afunda, né? A salinidade, a alta taxa de salinidade. Mas muito mais do que o sal, nós temos algo a aprender com o Mar Morto nesta noite.
e com o mar da Galileia também. Por quê, queridos? Porque nós já estamos observando que toda essa situação do vírus chinês que vem e que vai pelo mundo, parou tudo, não é? Parou tudo, o funcionamento da maioria das coisas, exceto as atividades essenciais. Nós mesmos estamos, você está na sua casa, eu estou aqui na igreja, nós estamos fazendo um culto online por conta disso. E aí, o governo que é sábio já está antevendo o que vem depois. Né? O que vem depois? Se a atividade econômica do país parou, o que vai acontecer? Crise econômica. Né? E algumas pessoas às vezes dizem assim, não, mas o governo vai ajudar. Querido, mas é uma questão de você aí raciocinar, matemático. Né? O dinheiro que o governo recebe, ele vai em forma de taxas e impostos que são gerados pela produção de riqueza feita pelo povo. Se o povo não produz, o povo não paga o imposto. Se não tem o imposto, nem o povo e nem o governo terão dinheiro. Então, veja só, essa é uma preocupação. E a palavra de Deus nos mostra que o Senhor também se preocupa em que nós tenhamos o pão sobre a mesa, em que nós tenhamos a vestimenta, o calçado. O Senhor não te oferece o esbanjar do que não é necessário. Prova disso é que Jesus, lá no deserto, ele multiplica o pão que alimenta todos, o peixe. No final de tudo, ele diz para os discípulos, recolham as sobras, para que nada se perca. Então, veja, o Senhor nos dá um maná diário para administrarmos na nossa vida. Às vezes as pessoas falam, mas eu queria ser muito rico, multimilionário. Tá bom, pode acontecer, dependendo da caminhada, do trabalho, da fidelidade daquela pessoa. E às vezes as pessoas põem na cabeça que riqueza é isto. Né? Mas a verdadeira riqueza é você receber o maná diário de Deus. O que é o maná diário, pastora? A presença de Deus na sua vida. E se a presença de Deus está, por consequência, paz que excede a todo entendimento no seu coração, que não te deixa entrar em pânico por causa de vírus algum, não é? Que mais, pastora? O pão para compartilhar com a sua família sobre a mesa. Que mais, pastora? A roupa, o sapato, não é? A saúde para desenvolver a sua vida. Essa é a verdadeira riqueza. Mas algumas pessoas entendem que o acúmulo de uma mesma coisa é riqueza. Então, assim, se eu acumular muito dinheiro, pronto, eu sou rico. Não, você só acumulou muito de um mesmo elemento. Se eu acumular muitos carros, muitos aviões, eu sou rico. Não, você só acumulou muito de um mesmo elemento. Porque tem muita gente com muito de um mesmo elemento acumulado, mas não tem saúde, não tem paz, não tem alegria. Então, o ideal é que você receba de Deus esse maná diário. Se você for um bom administrador, como a palavra de Deus também ensina, você vai acumular, você vai ter reservas para o tempo presente. Né? Não pode ser também um gastador. Que bom, o pastor está falando do maná diário, então torra tudo. Vai sobrar um pouquinho para amanhã, vamos gastar hoje. Não, bom administrador. Mas sem aquela ansiedade no coração de, para ter fé eu tenho que ser um milionário. Não, meus irmãos, não é isso que a palavra de Deus diz, não, meus amados. A prosperidade é consequência de toda uma caminhada de fidelidade, tá? 6 metros, divergem um pouquinho os estudos aí. Ele é abastecido. Pastor, e por que você está falando do mar da Galileia? Porque eu quero que você perceba que o Senhor, houve um tempo que Ele te abasteceu. Até hoje Ele está abastecendo. O que nós estamos ouvindo da crise econômica é que ela virá. Mas você está sendo abastecido pelo Senhor. Amém? E veja só, Ele é o principal abastecedor de Israel. O mar da Galileia, ele recebe as águas, um dos seus afluentes, um dos seus principais afluentes é o Rio Jordão. Ele recebe as águas e ele faz o quê? Ele distribui, ele abastece Israel. Ele possui uma abundância de peixes. No mar da Galileia, a vida, a alegria, ele produz vida. Ele oferece, as suas águas oferecem o que? Alimento para os peixes. A nutrição necessária. Ele oferece um vasto campo de lazer ao seu redor. Como o mar da Galileia, ele distribui águas. Ele dá vida aos peixes. Ao redor dele também, dizem os estudos, eu nunca fui em Israel, mas um dia, se o Senhor permitir, irei, não é?
à volta dele, você observa que as famílias se reúnem para fazer os seus piqueniques. Como as famílias se reúnem nas praias do Brasil, as pessoas se reúnem, pegam daquelas águas, usam aquelas águas para se banhar e se alegram, porque naquelas águas existe vida. Ele é conhecido como berço de milagres da natureza, porque também estudos vão dizer, não é o nosso assunto aqui, que muita coisa interessante acontece naquelas águas e que a ciência, a biologia não consegue explicar. Muita coisa acontece ali porque ali há vida, meus queridos. Por que nós vamos tomar nessa noite, pastor, a lição das águas? Exatamente porque uma crise econômica vem em marcha e nós vamos declarar que somos como o mar da Galileia. Nós não somos o mar morto, não. Por quê, pastora? Vamos continuar. O mar da Galileia, ele é um provedor de suprimento e de alegria. Ele dá peixes para as famílias comer. Ele distribui as suas águas afluindo por Israel todinha. E você sabe que lá é uma terra, né, seca, é o Oriente Médio. Então, a água é muito importante. Havia, nos dias em que Jesus caminhou naquela terra, eles diziam, a água vale ouro. Né? Nós temos relatos na história do que faziam para construir aquedutos naquele tempo. Não é? Então, a água é muito valiosa. Por onde passa o mar da Galileia, você vê alegria, você vê provisão. E não importa se está em dias de coronavírus, se está em dias de H1N1, se está em dias de... O que mais que teve? Tantas, né, pestes. Eu estava fazendo uma atualização dos estudos sobre as pestes que Jesus falou. Antes de Jesus falar, só tiveram 2 grandes pestes no mundo. Depois que ele falou, centenas de pestes vieram. Ou seja, por causa da proximidade da volta de Cristo à Terra. Então, veja, tantas e tantas outras foram surgindo. Mas o mar da Galileia, ele se mantém recebendo águas do Jordão e abastecendo Israel. O Mar Morto, queridos, mesmo sem crise, ele é morto. E olha que interessante, ele também recebe águas de onde? Do mesmo Jordão. São águas que vêm do mesmo lugar. No entanto, ele só recebe e retém. Ele não distribui. O Mar Morto não entrega, não promove vida. Ele concentra um alto grau de salinidade, gerando a morte até mesmo das aves que sobrevoam. Então, aves que sobrevoam uma certa altura daquele mar, elas são atingidas pela salinidade e morrem. Você já viu, né? Às vezes as pessoas até fazem os vídeos entrando lá no mar, não afunda, não tem contato com a água. Quem é que quer entrar no mar para não ter contato com a água? Imagine aquele calor, né? Agora não pode ir para a praia, enfim, mas aquele calor que faz aqui no Brasil, que graças a Deus, né, gente, calor destrói esse vírus maldito. Então, veja só, aquele calorão, aí você vê uma água gostosa, você entra lá, você não tem contato com a água. Oh, que tristeza. Aí você fala, mas nesse momento, o mar me serve para me refrescar. Se ele não me refresca, ele vai servir para quê? E assim é o Mar Morto. Veja só, ele não permite nenhuma atividade de lazer. Vamos fazer piquenique em volta do Mar Morto? Se até as aves morrem chegando perto, a pessoa quer ir lá para filmar um pouquinho, depois quer sair dali. Quer ir para onde? Para o Mar da Galileia. Quem é que quer ir para a morte? Ninguém. Quem é que quer ir para a vida? Todo mundo, não é assim? Não há peixes, não há vida no Mar Morto. Ao contrário do Mar da Galileia, por onde ele passa, com tudo que ele captou e recebeu, ele só vai promovendo morte. Os sais minerais das águas do Jordão evaporam pela alta concentração de sal. Ó que tristeza. As águas do Jordão vêm trazendo sais minerais. Chega para o Mar da Galileia, ele distribui. E as pessoas são abastecidas em Israel. Quando tomam a água, se beneficiam dos sais minerais que vieram do Jordão. Quando chega no Mar Morto, ele faz o quê? Ele mata. O que eu aprendo aqui, amados? Por que lição das águas nessa noite? Eu orei a Deus, eu fui estudando várias mensagens, mas essa mensagem entrou alguns dias ao meu coração e Deus disse, essa mensagem. A lição das águas, porque a liberalidade, a generosidade, ela gera vida. Mas a retenção, a usura, a avareza, ela gera morte. Você que está me ouvindo aí do outro lado, fala, pastora, vai falar em dinheiro, vou falar de muita coisa ampla na sua vida.
E falar disso nessa noite, por quê? Quando diz, Senhor, a lição das águas, por quê? Porque uma crise está vindo aí, e Deus quer que você a enfrente com abundância, com suprimento, querido. Tenho citado aqui, porque Deus tem colocado muito isso no meu coração. Israel, quando saiu do Egito, foi atravessando por um deserto. A Bíblia diz que todo dia, nas primeiras horas da manhã, o que tinha lá? Por que o hebreu saía da tenda? O que ele ia buscar ali? Ele ia colher o maná. O que era o maná? Era um alimento que o Senhor enviava para o seu povo enquanto precisassem atravessar o deserto. Faziam e preparavam um bolinho que era uma delícia. Um tempo depois, Deus mandou codornizes para o seu povo. E aí eles tinham até uma carninha, faziam o churrasquinho do deserto. Quando precisavam de água, tinham água? Tinham água. Então perceba uma coisa. Sempre em tempos de crise, primeiro Deus instrui o seu povo. Crise econômica, né? Vamos focar. Sempre em tempo de crise econômica, Deus fala como é que tem que fazer. O profeta Elias, por causa da grande idolatria, adoração que Israel estava praticando até a demônios ali, junto com os fenícios, ele profetiza e diz assim, o céu vai se fechar, não vai chover. E viria o quê? Crise econômica. O que Deus fala para Elias? Você vai junto ao ribeiro de Queriate, porque ali você será alimentado. E creia você ou não, a Bíblia diz que todos os dias os corvos vinham trazendo a carne que Elias ia comer. E ele bebia a água do ribeiro. Agora presta atenção, o corvo é um animal carnívoro. Você já viu o corvo trazer no bico carne para entregar para outro comer? Mas Deus faz essas coisas. E passou um tempo, a crise não acabou, ela se estendeu. E o ribeiro secou, ele falou, ué, e agora? Aí Deus falou, agora você sai, vai a Sarepta, encontra uma viúva, você vai ensinar a ela como é que ela vai passar pela crise. Ela está quase morrendo. Estou parafraseando, tá? O que Deus disse para ele. E você vai lá para que ela não morra. Você vai levar um segredo precioso para ela. E Elias vai, sem saber muito do que ia acontecer. Quando ele entra na vila, ali na cidade de Sarepta, ele vê aquela mulher pegando os grãozinhos ali dos cavaquinhos do chão. E ele fala então com aquela mulher, por ordem de Deus, não é? E a mulher diz assim, Senhor, não sabe o que está acontecendo. Eu vim buscar essa lenha porque eu e meu filho vamos comer o último bocado de casa lá, o azeite, a farinha, tem só uma medidinha, eu vou fazer o bolo, vou comer, meu filho comerá, nós vamos morrer. As águas do Mar Morto vão chegar aqui. Mas aí vem Elias, como o Jordão, para abastecer aquela mulher, diz assim, não, você vai fazer diferente. Você vai realmente pegar o último bocado. É o último para você, né? Você vai pegar aquele último bocado, um pouquinho da farinha, um pouquinho do azeite, vai fazer um pão e vai trazer para mim. Eu, Jordão, te abasteço, viúva, você, Mar da Galileia, vem distribuir para mim. Aí um desavisado pode falar, mas que coisa, hein? Um homem em plena idade produtiva, um barbado, aproveitando de uma viúva, né? É assim que falam para você muitas vezes? Você é bobo. Mas, na verdade, queridos, não era com um olhar de malandragem que se devia olhar para aquilo, não. O que Elias estava ensinando para aquela mulher era o segredo da vida. Ela age como o Mar da Galileia. Ela vai, faz o bolo e traz ao profeta como o último pão, o último bolo da vida dela. E enquanto está nas mãos dela, de fato é o último. Mas quando ela entrega nas mãos do profeta, aquilo passa a ser o primeiro. Primícias. E aí o profeta diz para ela assim, agora volta para a tua casa, porque a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai terminar. Vá lá, faça, coma você e seu filho, viva do resto. E a Bíblia diz que grande multiplicação se operou naquele lugar. Porque a lei das primícias diz o seguinte, quando você traz o primeiro para o Senhor, o resto fica santificado. E assim poderia dar um estudo só sobre isso para você, mas não é o nosso tema aqui agora. Aquela mulher, como o Mar da Galileia, ela veio e distribuiu. O profeta comeu. O profeta ensinou. Sabe qual era o segredo que Deus estava falando para ele lá no ribeiro? Vai até a viúva que você vai ensinar um segredo para ela. Ele estava ensinando a viúva a praticar as primícias.
Ela trouxe como o último bocado que tinha em casa. Quando ela santifica, o profeta diz, esse é o primeiro, volta lá, porque tem muito mais agora. E a Bíblia diz que ela é abençoada. Então, a lição das águas ensina. Liberalidade, generosidade traz vida. Retenção, avareza, usura gera morte. Por que Deus está ali relembrando isso? Porque quando falam em crise econômica, todo mundo entra em crise psicológica e já fala, preciso reter, ai, não vou ajudar, ai, não vou, ai, eu preciso. Psicologicamente, a pessoa já começa a ver o pão faltando sobre a mesa, a pessoa já começa a ver o armário vazio. E lembre-se que espiritualmente existem forças utilizando aquilo que você acredita para trazer como realidade na sua vida. A fé, falamos quinta-feira, é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero, seja positivo ou negativo. O que eu espero vai chegar, entenda isso. Então, a primeira coisa que você precisa é blindar a sua mente com a palavra de Deus. O Rio Jordão abastece o Mar da Galileia, abastece o Mar Morto. Deus, o Pai Todo-Poderoso, é Ele quem abastece as nossas vidas, é Ele quem abre a porta do trabalho, é Ele quem dá saúde para irmos trabalhar, é Ele quem dá força para adquirir riqueza, é Ele quem nos conduz trazendo o maná todos os dias. Ele é o nosso Jordão. Agora, se a nossa vida vai ser abundante ou vai ser mísera, depende da posição que nós vamos tomar. Se nós seremos como o Mar da Galileia, acreditando na abundância. Eu digo isso, queridos, porque esse é um tempo de abençoar. Este é um tempo de ser fiel à casa de Deus, mas é um tempo também de você abençoar aquele que está perto de você. Quando bate alguém lá na porta de casa, a maioria fala, eu quero um dinheiro. Eu falo assim, está com fome, quer comida? Alguns dizem, eu quero comida. A gente vai lá, prepara e dá a comida para a pessoa. Mas a gente sabe que uns e outros aí, às vezes querem o dinheiro para fazer coisa até contrária à própria saúde. E nesse caso a gente tem que poupar as pessoas. Mas veja, o alimento a gente oferece. Nesse momento, meus amados, nós não podemos entrar nessa neurose de, ai, vai faltar, vou passar fome, vou passar necessidade, vou passar dificuldade. Pare com isso. A menos que você esteja usando da usura, da avareza. A Bíblia fala que em alguns momentos que a crise se abateu sobre Israel, a primeira coisa que eles cortavam eram as ofertas de libação, eles deixavam de trazer no altar aquilo, e aí sim vinha a fome, a necessidade. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele não abandona quem é fiel. Maná vinha do céu, corvo trazia carne, ribeiro dava água, viúva oferecia o pão. Deus é fiel. E olha, nós aqui na igreja, a gente já está aprovando disso. Eu já tenho algumas pessoas abençoado-nos como pastores, nós abençoando algumas pessoas, e a gente está vendo, as pessoas estão contando testemunho para mim, que as portas vão se abrir. Nós temos um irmão aqui, que no meio dessa crise toda, acho que há 2 domingos atrás eu orei e falei assim, quem está desempregado e quer ser fiel, Deus vai abrir a porta do emprego, me contou no meio da semana, conseguiu um emprego. Mas peraí, pastor, agora é tempo que todo mundo está mandando embora, mas nós temos um Jordão que nos abastece, dependendo da intenção do nosso coração, se é ser fiel, se é ser abençoador da obra e do seu semelhante, ele abastece, porque o Jordão não tem crise. Ele vai mandar água para você. Somos agraciados por Deus, irmãos, todos os dias. João capítulo 3, versículo 27, diz assim, um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Então, por isso, que o nosso compromisso, a nossa fidelidade com Deus, em todo o aspecto que a Bíblia nos ensina das finanças, é importante. Porque há um vínculo, não é? Só um exemplo para você entender. Quando o Senhor disse logo em Êxodo, no início da lei, quando o Senhor disse assim, quando os filhos de Israel vierem diante de mim, né, vamos trazer assim para os nossos dias, quando eles iriam cultuar a Deus, que eles não venham de mãos vazias. E aí, o homem carnal sem discernimento fala, olha lá, Deus está querendo que as pessoas se apresentem sempre para trazer alguma coisa. Não, Deus sabe que o ser humano necessita da provisão diária.
E existe uma regra. O que eu falei do versículo 25? Aquele que rega também será regado. Ou seja, toda semente que você plantar, você vai receber. Aquela frase tão comum, Deus não precisa de dinheiro? Claro que não, Ageu 2:8 confirma isso. O Senhor fala, meu é o ouro, minha é a prata, ou minha é a prata, meu é o ouro. Quem é que precisa de sustento material para caminhar nessa terra? Somos nós, queridos. Somos nós. E como em Gênesis 8:22 foi estabelecido o princípio do plantio e da colheita. Pastora, já fui lá, não está escrito isso, está escrito assim, olha, enquanto a terra durar. Isso é o momento após o dilúvio. Enquanto a terra durar, semente e sementeira haverá. Verão, outono, primavera, inverno, estações do ano, dia e noite, ou seja, condições para que a semente plantada venha vingar. Eu não sou da agricultura, mas se você conversar com o agricultor, ele vai te falar o que planta no verão, o que planta no inverno, o que planta na... Não é assim? Cada semente tem lá o seu tempo definido, o que vai ser plantado. Isso Deus estabeleceu em Gênesis, dizendo, nesta terra, conforme for a semente, assim será o fruto. Cada semente produzirá segundo a sua espécie. Quando em Gênesis são implantados ali ou criados os vegetais, você vai ver árvore que dê fruto, erva que dê semente, tudo especificado e organizado por Deus. Quando Deus pede a Abraão, traga seu filho Isaque ao altar, Deus havia prometido o que para Abraão? Você será pai de uma multidão. Então, se Abraão seria pai de muitos filhos, qual é a semente que ele precisaria plantar, teoricamente? Dinheiro? Não. Qual a semente que ele precisaria plantar? Um fruto bem bonito? Não, só se ele fosse ser dono de pomar, né? Mas foi isso que Deus disse? Não, Deus disse uma multidão. Então, traga o primeiro filho. E quando ele traz o primeiro filho, você sabe, Deus não aceita sacrifício humano. O anjo brada dizendo para Abraão, não vai sacrificar. Quando ele olha do lado, porque quando se prepara um momento de adoração, você não pode simplesmente abandonar, né? Por isso ele olha do lado e tem lá um cordeiro, que já simbolizava nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Abraão oferece a Deus o cordeiro, naquele período do sistema sacrificial, e desce com seu filho nas mãos, e já com a semente das multidões prontas. Então, cada semente vai produzir segundo sua espécie. Abençoados nós somos todos os dias, impulsionados, queridos, pelo sistema do mundo a ser o quê? Mar morto, a reter. E nunca tanto quanto num tempo de crise, para que você tenha medo. Há uma influência espiritual, queridos, como eu dizia, né? Existe uma guerra espiritual. O apóstolo Paulo escreve, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as forças espirituais da maldade. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Se eu estou esperando a bênção do meu Deus, ela me virá. Mas se eu estou com meu coração cheio de medo, dando mais atenção àquilo que a mídia está falando, você vai passar fome, você vai ter dificuldade, você não vai ter dinheiro, o que vai acontecer? Se for isso que você espera, isso chegará. Então, essa palavra da lição das águas é para que você não deixe espaço para essas coisas ruins no teu coração. Eu profetizo, você continuará sendo fiel a Deus, haverá pão sobre sua mesa, o seu calçado, a sua vestimenta, a sua família, a minha família, Deus nos suprirá, porque Ele é Senhor. Tão somente não deixe o seu coração se invadir de medo, se inundar de medo e se tornar como o mar da Galileia. Tudo para mim. Ai, que medo do que vai acontecer amanhã. O mundo material, queridos, ele é resultado da influência que vai prevalecer sobre você no mundo espiritual. As forças malignas de Mamon, quem é Mamon? Daqui a pouco você vai ver. Elas ficam soprando isso mesmo. Vai ter falta, vai ter fome, vai ter miséria. Mas o anjo do Senhor fica também determinando no seu coração. O Senhor é dono do ouro e da prata. Seja fiel a Ele. Siga no temor dEle. E o maná virá. E a bênção acontecerá.
O anjo do Senhor te lembra lá, Davi disse, eu fui moço, hoje eu já sou velho, mas eu nunca vi um justo ou sua descendência mendigar o pão. Você não está simplesmente inserido no mundo, na crise, você está inserido em Cristo Jesus. E aí, essa guerra espiritual vai acontecendo. Pastora, não existe uma zona neutra no meio de tudo isso que eu possa caminhar? Não, querido, eu te mostro biblicamente, não existe zona neutra. Olha lá, Mateus, o capítulo 6, e o versículo de número 24, diz assim, nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se apegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? Daqui a pouco você vai saber. E muitos já sabem. Então, está dizendo que não tem zona neutra. Ou servimos a um, ao Senhor dos Exércitos, ao Deus Todo-Poderoso, ou servimos a Mamon. E uma das influências de Mamon é o medo. A sua vida é resultado direto da influência espiritual que ganha a guerra. Né? Essa batalha travada no mundo espiritual, na mente, aqui, ó, no campo da nossa mente. Quem ganhar a guerra, a sua vida vai refletir. Perceba uma coisa, amados, está se falando na crise financeira, né? Na dificuldade em relação ao dinheiro. Muita gente às vezes fala assim, muita gente nem quer ser ministrado nessa área. Não, dinheiro não tem nada a ver, dinheiro não é espiritual. É. Perceba uma coisa. Agora sim, quem é Mamon? Né? Mamon em aramaico significa riqueza. Riqueza mal construída, porque se a gente só fala, se a pessoa fala, tá vendo, o rico vai para o inferno. Não, não é isso que a gente está dizendo. Riqueza mal construída. Esse principado, Mamon, ele rege 4 legiões da miséria, que estão elencadas em Joel, no capítulo 1, versículo 4. Você está anotando bonitinho para estudar a pregação? Quando você for em Joel, você vai ver que o Senhor fala de 4 espécies ali de bichos que tipificam esses demônios que invadem as lavouras. 2 lagartas, né? A locusta e a lagarta verde. A taturana, quem conhece taturana? Aquele bichinho feio, né? Que cai da árvore. Ai, meu Deus, né? Um dia que eu passei por umas árvores, eu entrei no carro, de repente senti um negocinho no meu pé, irmãos, eu fui olhar um manduruvá. Imagine eu, no meio do trânsito, ainda não tinha quarentena, o manduruvá subindo no meu pé, e o sangue de Jesus tem poder, chutando, e o bicho não saía. Terrível. E o quarto era um gafanhoto. Então, perceba uma coisa, antes a gente falava isso, e parecia uma ilusão. Esse negócio de praga, de gafanhoto. Pastor, isso foi lá atrás. É agora. É agora. No início do ano, eles invadiram a África. E agora, é tanta mensagem do WhatsApp, né? Eu vi, até o Pedro me contou um sonho com isso, depois mandaram no WhatsApp fotos. É no Brasil, não foi, gente? Esse? Minas. A equipe que me ajuda aqui com o louvor está me auxiliando. Minas Gerais. Os gafanhotos entraram cortando, entraram destruindo tudo. E o que acontece? Lá na África, irmãos, eu vi assim que o prejuízo já estava quase chegando na casa do 1 milhão. E nós não temos experiência com isso, graças a Deus, mas é aquela nuvem. Não tem como você pegar inseticida, não tem o que fazer. Os bichos vêm cortando tudo. Isso simboliza, o profeta Joel teve essa visão, para simbolizar o que os demônios fazem na vida de uma pessoa que está debaixo deste medo, da regência de Mamon, da infidelidade. Né? Por isso, queridos, dinheiro espiritual pode se transformar até numa idolatria na vida da pessoa, através da avareza, do egoísmo, que resulta nessa retenção. Da pessoa se transformar num mar morto. E ter tanto medo, de acabar às vezes passando fome, porque tem que guardar, porque tem que reter. Então perceba uma coisa, vou te falar de uma informação agora histórica aqui, ó. Segundo o livro A Energia do Dinheiro, de Glória Maria Pereira, a moeda surge na Mesopotâmia, lá no Capitólio, ou seja, no centro governamental da Mesopotâmia, né? A Mesopotâmia é onde surgiu ali as civilizações e tal, as primeiras civilizações. Esse Capitólio, esse centro governamental, era também tido como morada de uma falsa deusa chamada Juno. Então, perceba, sempre aliado ali à questão governamental, financeira, né?
por isso que Joel falou, são 4 legiões. Essa deusa foi chamada Juno Moneta, e daí veio a palavra monere, que do latim gerou a palavra moeda em português, moneda em espanhol, e money, ou money em inglês. Não é? Então, para quem acha assim, não tem influência nenhuma, tem, meus irmãos. Por que o Capitólio da Mesopotâmia era também a casa da deusa Juno? A Bíblia diz assim, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A nação que declara o Senhor dos exércitos como Deus, e louvado seja Deus que hoje a nossa nação se curvou ao Senhor para repreender esse mal, para pedir a Deus a libertação dessa praga maligna e de todos os seus efeitos. A nação que assim faz, ela é feliz. Mas a nação que é enganada por falsos deuses, por falsos nomes, o que acontece? Ela perece. Porque se ela não tem o Senhor, se ela não reconhece o Senhor como Deus, ela perece. O que acontecia nesses dias na Mesopotâmia? Crises, fome, ataques de gafanhotos. E esta falsa deusa Juno, ela vinha representando essa legião, que era responsável em trazer o quê? Miséria e destruição. Por que existem crises financeiras no mundo, minha gente? Porque existe esse embate espiritual. Observação, no Brasil, toda moeda que Portugal retirava daqui, não ficava lá, em qualquer lugar. Naquele período, você sabe que ainda o Império Romano abarcava muita coisa ali da Europa, e as moedas eram levadas ao centro administrativo da religião romana. Eram guardadas no templo. Quem nunca ouviu a expressão, o adágio, santo do pau oco? Pau oco, a pessoa nem presta atenção, eles queriam dizer santo do pau oco, porque os portugueses muitas vezes usavam as imagens, eles geralmente a madeira, ou mesmo aquelas de barro, era oco por dentro, eles colocavam moedas lá. Muita moeda ia embora dentro das imagens. Por isso que as pessoas falam, aquele ali é um santo do pau oco, porque a imagem ficava oca, para eles poderem colocar. Então perceba uma coisa, sempre ligado às áreas espirituais, porque o desejo do inimigo das nossas almas é que o mundo padeça mesmo, é que o mundo pereça, é que as pessoas tenham medo. Mas a palavra de Deus, ela vem repleta de ensinamentos de como ser fiel a Deus, de como administrar as suas finanças, a sua casa, para não ter problema e para que a fome não lhe toque. No que é pertinente a primícias, é muito interessante que quando você estuda os livros da lei, o Pentateuco, o Êxodo, quando você vem em Deuteronômio, que é uma repetição da lei, você vai ver o Senhor falando, celebre primícias, façam as suas colheitas, e quando colherem, o que cair pelo chão, o fruto que caía no chão não era fruto ruim, não. Sempre que você vai colher fruta, se você tem sítio ou vai algum, o que acontece? Você vai colhendo, algumas vão caindo. Era chamado rabiscos. Os rabiscos da colheita não é para recolher, é para ficar para aquele que é chamado pobre, seja ele um israelita ou um estrangeiro. Então veja, no plano de Deus, se o povo trouxesse os primeiros frutos a ele, Israel seria tão abundante que na lei o Senhor diz, para que não haja pobres entre ti. Não é que Deus tinha um preconceito, Deus estava dizendo que até mesmo aquele que chegasse necessitado, estando perto de Israel, uma nação fiel, que trazia o primeiro ao Senhor, até aquele que era necessitado, ele começaria a ser abundante, porque teria tanto na vida do israelita, que o que sobraria da vida do israelita iria encher, iria abastecer o estrangeiro, iria abastecer o outro israelita, ou seja, ele seria um verdadeiro mar da Galileia. Essa promessa não era só para Israel, é para nós, queridos. E sabe por que nós estamos diante de tantas crises financeiras? No Brasil, parece uma coisa programadinha, cada 7 anos tem uma, A última 2014, agora virou 20, olha lá, já está pronta, a de 20 e 21 já está aí, que vem através desse vírus. Se você olhar para a história, cada 7 anos uma crise financeira. Porque hoje, o mundo, o poder do mundo centraliza-se nisso. Se nós olharmos para a história do mundo, você vai perceber influências que determinaram o monopólio do poder. O que o homem carnal quer? Poder sobre o outro, não é? Deus mandou que Adão, ele governasse, ele dominasse sobre as espécies, sobre
tudo que estava na terra, mas não sobre outro homem, nunca sobre outro homem. E o que é que o homem desviado, longe de Deus, desviado de Deus, mas quer dominar o outro homem, subjugar o outro homem. Então veja, na história do mundo, quais foram as influências que já trouxeram o domínio, o poder? Primeiro, influências militares. Houve um tempo que quem tivesse o maior poder bélico, ou quem tivesse o maior exército, esse era o quê? O rei das nações, aquele que iria dominar. E ainda hoje o poder bélico é importante. Mas depois o mundo foi avançando e o símbolo de poder era quem tivesse maior influência cultural. Prova disso é que o Império Romano vai e derruba o Império Grego, como estava na Bíblia, está na história. Derruba o Império Grego, mas a cultura greco-romana, olha lá o nome, greco-romana, por quê? Porque a cultura dos gregos domina os romanos. O panteão dos falsos deuses romanos vem de onde? Vem da Grécia. O helenismo domina o mundo naquele momento, e quem tivesse maior poder cultural dominava. E hoje, irmãos? Hoje são as influências econômicas. Quem nunca viu vídeos falando, vou falar que algumas pessoas não gostam, mas dos Illuminatis, globalistas, famílias mais ricas do mundo. Não é que tem o maior poder bélico, não é que tem mais a maior cultura, até pode ter por conta de ter um maior poder econômico. Então veja só, hoje, para que o inimigo domine o mundo, onde ele vai? Qual é a legião que mais trabalha? É a legião de Mamon. Então, discernindo os tempos, para a gente já ir para o final. Nós estamos no tempo do fim, queridos. E no tempo do fim, Apocalipse 13 fala que quem não tiver uma determinada marca, não compra e não vende. A pessoa não tem o quê? Dinheiro. Ou se tiver até ali o dinheiro, o cartão, mas não tiver a tal da marca, não compra e não vende. O que vai dominar o último tempo dessa terra? O dinheiro. Por que muita gente vai aceitar a famigerada marca? Porque eu preciso comer, preciso comprar, preciso vender, preciso viver. E você sabe o que custa isso depois. Então leia-se, querido. Dinheiro é a bola da vez no que tange o domínio do poder humano. E é por isso, não é por outra razão, que nós estamos vendo um vírus se proliferando e atacando ao mesmo tempo, que a saúde é a vida financeira das nações. Portanto, veja só, o dinheiro espiritual pode tornar-se uma idolatria na vida do homem. E entenda uma coisa, o tempo das vacas gordas é para suprir o tempo das vacas magras. Não reclame, querido, supra e agradeça. O que quer dizer isso? Eu sempre ensinei aqui na igreja, Olha, administra a sua renda, precisa sobrar. Por que precisa sobrar, pastora? Para agora. E às vezes a pessoa até fez direitinho, ela fez uma reserva, aí ela começa a reclamar. Ai, meu Deus, eu estou mexendo na minha reserva. Ai, Jesus. Ai, e começa, de alguma forma, a murmurar. Cuidado com isso também. Agradeça a Deus. Senhor, obrigado, o Senhor me deu força para ter essa reserva, é para esse momento aqui, é para ser utilizado. Eu vou utilizar, suprir a minha família, manter a minha fidelidade ao Senhor e a minha vida vai caminhar. Não deixe o inimigo te enganar com pensamentos negativos, de esperar a miséria. Não deixe o inimigo te enganar entrando com pequenas murmurações. O mesmo Deus que te deu força para fazer a reserva, Ele te supre agora com a reserva e depois Ele te dá força novamente. Não reclame, agradeça. Porque o Senhor é quem dá força para adquirir a riqueza. Então entenda uma coisa, tudo é do Senhor. Nós só exercemos a mordomia. Por isso que nas dezenas de versículos que nós olhamos para a Bíblia sobre o dízimo, nós temos que entender que só devolvemos aquilo que Deus traz em nossas mãos. 90% do que vem em nossas mãos é uma gestão nossa. E aí entra o que Paulo fala aos Coríntios, capítulo 9. Aquele que abençoa, aquele que dá semente, multiplica a sua sementeira e abençoa o seu pão. Paulo está ensinando quando a sua renda vem às mãos, você tem pão, você tem sementes. Quem aqui faz um belíssimo prato de semente em casa, na hora do almoço, aquela fome?
Ou quem come depois do culto online, com uma fome. Não, quero lasanha não, do almoço, não quero macarrão não. Eu quero um pratão de semente de girassol. Ó, que delícia. Credo. Né? Ninguém quer comer semente. Material, mas espiritual come, não é? Não, olha, estão dizendo que a crise vem aí. Nem chegou, né? A crise está vindo. Aí eu já estou sentindo. Então, para tudo. Não contribuo mais, não ajudo. Não. Aí o inimigo bate palma, fala, não é nem uma porta aberta, é um portão aberto para entrar. Você está esperando tudo isso? Então vamos lá, vamos levar o que ele espera, porque a fé é o firme fundamento do que eu não vejo, mas eu espero. Agora, ao contrário disso, meus amados, meu pensamento, tá? Como serva de Deus, nada vai mudar. As minhas contribuições continuo fazendo, a minha fidelidade continua em dia com o Senhor. E em casa a gente tem administrado, como eu falei, passa alguém, quer comida? Dá um prato de comida. Não quero comida. Tem um pão? Tá lá o pão. Não, vou guardar o pão, vai que amanhã. Hoje eu comi pão. Eu já me alimentei, porque que eu não posso auxiliar? Não é? Então, meus amados, 90% do que vem nas nossas mãos é a nossa gestão. E na minha renda tem sementes, que são primícias, ofertas planejadas, como Paulo fala. Cada vez que eu vou cultuar a Deus, mesmo da minha casa assistindo o culto online, eu vou separar a minha semente, não é? A semeadura nas vidas que estão em volta, e agora abarca isso. Esses dias atrás eu fui muito abençoada, um casal de irmãos abençoados, né? Testemunho de Deus, até autônomos. Pastora, eu fiz uma compra no mercado. E trouxeram. E o que eu fiz? Eu retive, abençoei eles, já abençoei pessoas também. A compra foi para mim, mas do meu, né? Não tirei da compra, mas das minhas coisas, abençoei também. Hoje eu fui com uma irmã que faz coisas deliciosas aqui na igreja. Eu fiquei na igreja de manhã aqui, e o almoço, né, já fica meio apertado, e eu fui lá comprar um pacotinho de nhoque com ela. Ela veio com 2, não, isso aqui é oferta. Sabe o que é isso, gente? Não estou contando, se a pastora está contando que quer que dê coisa. Não, irmão, estou contando que a nossa igreja é um corpo abençoado, que tem aprendido isso. É abençoando que nós vamos abençoar. Nós somos o mar da Galileia. Então, às vezes você olha assim, você fala assim, estou com uma vontade de dar um presente para aquela irmã. Não fique na vontade, compre, dê. Estou com uma vontade de dar um presente para o meu tio. Vai e dê. Deus está te tocando. Você é um bom administrador. Eu vou vender o prato da comida aqui da família para comprar. Aí também não, meu irmão. Bom administrador. Não é? Então, às vezes nós somos tocados, irmãos, a fazer essas coisas. E esse é um tempo que você olhar do lado, alguém está com fome, seja mar da Galileia, dê comida. Se você olhar do lado e Deus tocar para você, vou comprar um pacote de arroz, né? Hoje nós levantamos, louvado seja Deus, lá na porta está o cesto, pela manhã de 1 em 1, né? Depois no decorrer os irmãos foram colocando, nós fazemos cestas básicas para poder abençoar também. Nós temos que ser mar da Galileia. Não deixa uma neurose de avareza entrar agora para você enxergar a miséria, porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Mantenha a tua fidelidade na casa de Deus. Não mude nada, porque se você não mudar nada, nada vai mudar na sua vida nesse aspecto, no sentido de aquilo que é de Deus, aquilo que eu abençoo as pessoas, eu abençoo as pessoas, e o mar, o Jordão vai continuar mandando águas para você. Crie o hábito de ser abençoador. Tem gente, o mundo ensina a reter, não é? Eu fui pastora numa outra igreja antes dessa, e o pessoal sempre brincava, aqui também já brincaram comigo assim, terminava o culto, a pastora vai levar a gente na pizzaria. E eu falava assim, essa bênção está sobre mim. Mas quando a gente vê essa brincadeira, que o pessoal fala, eu não, leva você. Vem cá, se eu levar todo mundo numa pizzaria, eu estou muito bem, não estou? Como é que eu fico passando assim a bênção? Você vê, as pessoas não conseguem entender, né? Então se alguém diz assim, olha, você está
cheio da grana, hein, irmão? Eu recebo essa bênção em nome de Jesus. Porque se eu tiver assim, eu vou passar para muita gente, eu vou ser um abençoador. O problema é a pessoa falar, eu quero ficar cheio, mas só para mim, só para mim, só para mim. Aí, querido, ó, escapa pelo vão dos dedos. Seja como o mar da Galileia, receba e abençoe. Meus amados, quando nós deixamos de receber, nós deixamos a bênção passar. Olha só, para encerrar, a origem da riqueza dos judeus, quando eu preguei essa mensagem, fazendo uma pesquisa, eu encontrei isso. A origem da riqueza dos Estados Unidos. Nós tivemos, na nossa história, muita coisa omitida, né? Eu sempre indico, pesquise bastante, busque a história real do Brasil, a história real do mundo. Nós tivemos aqui no Brasil a chegada de 23 holandeses, quando da colonização. A chegada de 23 judeus, perdão, quando da colonização. É que foram judeus que estavam na Holanda por causa da diáspora, né, da dispersão. Eles vêm para o Brasil, quando chegam aqui, eles têm um choque, né, com os índios, os seus ritos, com os costumes da idolatria. Isso tem uma coisa que o judeu tem muito trauma, né, porque o judeu, antes do exílio na Babilônia, ele se dobrou a muitos deuses. E quando ele foi para o exílio, ele sabia que era por causa de se dobrar a falsos deuses. Então o judeu tem trauma da idolatria. Qualquer coisa que fale idolatria para o judeu, ele não aceita. Você vê que eles têm outras falhas, né? Muitos já receberam Jesus, outros aguardam um tal de um Messias lá. Mas a questão de idolatria eles baniram. E aí o que aconteceu? Eles tiveram esse embate, como os colonizadores eram já um número grande, botaram num barco e vai embora do Brasil. Aqui vocês não vão ficar, não. Esses holandeses vão aportar, sabe aonde? Na ilha de Manhattan. E lá eles vão fazer o que vieram fazer no Brasil, fundar Nova York. Com isso eu entendi que aquilo que é os Estados Unidos hoje era para ser o Brasil aqui. Agora o Brasil não os recebeu. Eles eram fundadores de riquezas. Então eles foram fundar num outro lugar. Agimos, né, de certa maneira, como o Mar Morto. A riqueza chegou aqui, mata a riqueza, vai para outro lugar. Nós precisamos ser, povo de Deus, como o mar da Galileia. Não esqueça isso nesses dias de crise. Diga na sua casa, eu sou o mar da Galileia. O meu Deus é o meu Jordão que me abastece. As águas que chegam em mim não morrem. As águas que chegam em mim alimentam minha vida, a minha casa, a minha família, os meus irmãos, os meus parentes e as pessoas que têm um contato comigo. Quando você passa a palavra de Deus para alguém, você está dando águas para esta pessoa. Você é o mar da Galileia. Então, de todas as maneiras possíveis, seja um abençoador neste tempo. Gerencie muito bem o seu patrimônio. Nós temos aqui na igreja um curso de boa administração que, quando terminar a quarentena, né, e as atividades forem voltando, nós vamos aplicar. Como é que eu faço? Porque a gente sempre diz o seguinte: culto de primícia a gente ensina, você precisa ser um dizimista, um ofertante, um primiciador, mas um bom administrador, não adianta. Eu trouxe tudo no altar de Deus, amanhã eu saio passando cartão na cidade inteira, vai faltar, óbvio, né? Eu tenho que viver dentro do padrão do que eu ganho, e a Bíblia ensina como fazer isso. Então, meus amados, e aí é dentro desse padrão que eu falei. Deus vai dando maná, você vai suprindo, vai sendo bom administrador, vai fazendo sua reserva. E quando chega o tempo da crise, você tem fôlego para atravessar. Pastora, mas eu estou sem fôlego. Então, não deixe de forma alguma, nenhum de nós devemos deixar, não deixe de forma alguma de ser fiel a Deus. Eu tenho fôlego, então não vou ser fiel. O fôlego acaba. Prende sua respiração, você vai ver por quanto tempo você fica, né? O fôlego acaba. O Jordão precisa mandar água todo dia, senão o mar da Galileia não tem o que distribuir. Então, essa linha, essa conexão, lembra, fechando onde eu abri? Quando Deus falou, fala para o povo não aparecer de mãos vazias. Por quê? Se o povo viesse trazendo das suas colheitas, eles receberiam a bênção sobre o primeiro.
toda a colheita que estava no campo por ser colhida seria abençoada e multiplicada. Na multiplicação de pães e peixes, nós aprendemos que a bênção está no repartir. O que aquele povo fazia? Pegava o pão, tirava o seu pedaço e passava para o outro. E o outro pegava o pão, tirava o seu pedaço e abençoava o outro. Então assim deve ser, meu amado. Mantenha a sua vida com Deus em dia, a sua fidelidade, e abençoe. Seja um abençoador e muito mais Deus fará vir sobre ti. Amém? Eu quero preparar aqui para orar, mas quero pedir ao pessoal que ajudou com louvor. Existe um cântico, ele diz: eu navegarei no oceano do Espírito. E como nós estamos falando das águas, né? Quem abastece o mar da Galileia e também o Mar Morto é o Rio Jordão. Quem é que nos abastece? É o Pai. Quem é que é a água? Jesus. Ele disse: eu sou a água da vida. Ele disse para a samaritana: se você soubesse quem te pede água, você tomaria da água que eu tenho para dar, e se você tomar dessa água, ela se fará no teu ventre um rio que salta para a vida eterna, um manancial abundante que salta para a vida eterna. Então, agora, fecha os seus olhos aí na sua casa, antes da gente orar, canta conosco esse cântico, que as águas do Espírito abasteçam sua vida. No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei, eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei, e ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. diga Espírito, 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 e desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh, enche-me de novo. diga Espírito, 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 e desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh, enche-me de novo. eu adorarei, Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. de novo eu adorarei, cante aí na sua casa. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Ame Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh, enche-me de novo. Espírito,
poderoso Deus, eterno e maravilhoso Pai, assim como o mar da Galileia é abastecido pelas águas do Jordão, nós somos abastecidos pelas águas da vida, que é o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E nesta noite nós queremos declarar que nós temos sede dessas águas, Senhor. Que a presença de Cristo Jesus inunde cada coração, através da pessoa do Espírito Santo, cada vida que agora está irmanada na fé, famílias que estão nas suas casas, os nossos irmãos, a membresia desta igreja, os pastores, auxiliares, líderes, diáconos que estão agora em suas casas irmanados na fé, alcança um a um, Senhor, neste tempo em que nossos encontros presenciais não podem ser feitos. Quem sabe alguns têm sentido como caminhando no deserto, têm sentido sinais de sequidão espiritual, mas essa noite de primícias venha renovar espiritualmente o teu povo agora, Pai. A tua igreja não para. A tua igreja, Senhor, não deixa de clamar, ainda que não possamos estar unidos aqui fisicamente, mas espiritualmente estamos levantando a voz para dizer: Jesus, venha nos alimentar. Nós não somos nada sem a sua presença, Senhor. Ó Deus querido, foi num encontro aonde os teus filhos traziam os primeiros frutos que o Senhor realizou o Pentecostes, Senhor. Que hoje o Pentecostes do Senhor esteja chegando em cada lar, esteja alcançando cada família. Espírito Santo, que o Senhor esteja batizando vidas nas casas agora, que o Senhor esteja renovando a fé. Aquele que vinha se sentindo enfraquecido, Senhor, duvidoso, assediado por aquilo que tem sido anunciado sobre a crise financeira, aquele que já estava antevendo fome, miséria, desemprego, seja agora liberto. Essa mente seja liberta. Todo assédio do mal sai em nome de Jesus. Deus, vem com o poder da tua palavra nessa noite renovar esta mente, como está dito em Romanos no capítulo 12, versículo 2. As mentes sejam renovadas pelo poder da tua palavra, sejam alimentadas e abastecidas. Senhor, manda todos os dias o maná para os fiéis, manda todos os dias o maná para a tua casa, que nós tenhamos o bastante, que haja sobra e que não sejamos como o mar morto nesse tempo, mas sejamos verdadeiros mar da Galileia, abastecendo, suprindo, que sejamos abençoadores. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a minha e sobre a tua vida, que Deus trará a abundância, a abastança, o suficiente para suprir o seu lar e aqueles que estiverem à tua volta. Então somente não deixe de ser fiel. Dízimos, ofertas, primícias, seja constante na minha e na tua vida, e o Senhor nos suprirá, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu oro ainda por pessoas que, quem sabe, ouviram essa palavra, mas tinham uma barreira, não conseguiam entender, e por isso, Deus, estavam passando por momentos difíceis, conheceram já momentos de miséria na vida, mas hoje a sua palavra tocou este coração. Deus, que as portas do trabalho se abram. A tua palavra diz que o Senhor dá semente para quem semeia. Que aquele que está em casa agora dizendo: Senhor, eu quero essa bênção na minha vida, eu quero ser fiel, eu quero ser um semeador, encontre portas abertas nessa semana. Deus, que o Senhor use a vida de todos aqueles que são fiéis e que estão espalhados pela cidade de Bauru, para virar o cativeiro, Senhor, para que Bauru não enfrente fome, não enfrente miséria. Alcança cada empresário que é fiel ao Senhor, que nesta empresa haja abundância, que este irmão possa oferecer emprego num tempo de desemprego, Senhor. Ó Deus, alcance cada um dos fiéis que são autônomos,
Que para os teus filhos as portas estejam abertas em nome de Jesus. E que Bauru veja o poder da tua provisão e da tua bênção através da tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Dizemos não à miséria e profetizamos a provisão de Deus sobre a nossa cidade, sobre as igrejas do Senhor, sobre a vida dos pastores, sobre a vida das famílias de Bauru, sobre as empresas de Bauru, em nome de Jesus. Aí na sua casa, diga amém. Amém, querido? É isso que nós fazemos todo o primeiro domingo. Nós oferecemos a Deus a gratidão, os primeiros louvores, os primeiros frutos. Nós recebemos de Deus uma orientação, direcionamento sobre boa administração, vida financeira, e nós oramos para que o Senhor alcance nossa igreja, vida, casa, família e toda a cidade de Bauru. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que ser abençoadores. Amém? Agora, meu amado, nós vamos consagrar ao Senhor alimentos que vieram para a casa de Deus no dia de hoje. Nós temos tomado cuidado, pedido pelas autoridades, álcool, gel. Pela manhã, cada pessoa que trouxe pôde limpar as mãos, né, ao sair da igreja, sem aglomerações. Mas nós costumamos juntar, queridos, mais ou menos o dobro, não é, do que nós temos. Nós juntamos geralmente 2 cestos, né? Bem cheios, às vezes um pouco mais, e a gente está com um cesto bem cheio, graças a Deus. Mas a gente sabe que isso é por conta da quarentena. Então, a festa das primícias, ela vai ser a semana toda, tá? Então, quinta-feira, eu sei também que teve gente que fala assim, pastora, não foi quinto dia útil, então, eu não recebi, eu não fiz compra, não levei oferta, não levei o alimento. Então, até o domingo que vem a gente vai fazer a mesma dinâmica, né? Pessoas que falam, prefiro sair de dia. Então, a gente vai abrir das 10 às 11h30, se Deus quiser, né? Tudo com a permissão de Deus. Aí as pessoas vão de um a um colaborando. E se até o domingo que vem tiver assim, né? Nossa oração é para que isso melhore. Mas enfim, se for o sistema assim, não deixa de vir trazer. Sabe por quê, irmãos? A demanda agora, ela vai aumentar, né? As pessoas vão solicitar. Então, a gente já atende um número de famílias e nós precisamos ter um pouquinho mais. Então, durante a semana, posso trazer durante o culto online na quinta? Sim, vai entrar de um a um para colocar. E quando eu falo assim, saiba de uma coisa, irmãos. Nós não temos tido fluxo de pessoas aqui. Não, hoje pela manhã, no momento de um fluxo, teve 5. Aí um de cada vez, né? Depois mais 2. Porque às vezes eu falo, você fala, deve estar cheio lá. Não. O povo da igreja está em quarentena. Eles não estão com medo até de chegar só para contribuir e sair. Vocês estão entendendo? Então, a gente está, assim, caminhando bem devagar, mas graças a Deus andando, tá? Então, eu estou dando um panorama para você que está em casa saber. A gente encheu um cesto por enquanto, tá? Vamos fazer um propósito de encher o segundo cesto essa semana. Na quinta, ou no domingo cedo, ou no domingo à noite. Pode trazer, tá? E também as ofertas. Pastor, eu ainda vou receber e vou fazer como eu sempre fiz com meu Deus, no meu propósito. Amém. Pode vir quinta, domingo de manhã ou domingo à noite para trazer, tá bom? Alguns irmãos estão pedindo a nossa diaconisa prestativa Solange, ela já entregou hoje pela manhã, né? Abençoou. E também quem preferir fazer assim, Solange se colocou à disposição, basta fazer com antecedência, não na hora do culto, senão não tem como passar, tá bom? Eu sei que alguns irmãos também fizeram favor uns para os outros aí. Então, queridos, nós já vamos nessa semana, os compromissos que for possível já vamos saudando e vamos acreditar que mais uma semana virá com contribuições para podermos saudar tudo que a igreja precisa no decorrer do mês. Amém? Deus abençoe. Na sua casa agora, então, se você não trouxe, coloque aí na sua sementeira. Olha, só prego do que eu te falo. Tá? Aqui então está o meu dízimo, a oferta do pastor Oséias, a minha oferta que eu trago também. Nós vamos colocar no gasofilácio agora, tá? E você vai separar aí. Eu daqui a pouquinho vou também orar daqui por você, né? Aqui na igreja a gente, quando é presencial, sempre dá um tempinho para separar. Então você vai ter o tempinho aí enquanto o ministério vai cantar aqui, amém?
vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de cantar. Amém. Agora nós vamos consagrar as primícias que já chegaram à igreja. Então, se você está com a sua em casa, segure nas suas mãos. Nós vamos orar agora. Santíssimo Deus, eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, com todo temor e obediência, que nós trazemos o altar, as primícias do Senhor. Deus, diante do altar estão os dízimos, a parte que pertence ao Senhor, mas que com toda a confiança o Senhor deposita em nossas mãos. E hoje temos o privilégio de devolver, Senhor, porque em nossas mãos está a bênção que produz maior abastança. O Senhor tem selado o nosso patrimônio. E nós queremos te louvar, Deus, consagrando dízimos ao Senhor. Que a segurança e o selo da proteção seja sobre a vida de todos os dizimistas fiéis, os que entregaram pela manhã, os que estão entregando agora, sejam alcançados, meu Deus, o selo do Senhor seja sobre o patrimônio dos teus filhos e que nenhuma crise, nenhum gafanhoto possa tocar, Pai querido, o trabalho dos teus filhos também, o local de trabalho dos teus filhos por causa da fidelidade, nenhum gafanhoto venha tocar para cortar o emprego, nenhum gafanhoto venha tocar para trazer a falência, mas o Senhor preserve, meu Deus, por causa da presença de teus servos ali, Pai amado, os irmãos que são também aposentados, tenham as suas aposentadorias blindadas, que nenhum gafanhoto venha tocar. Deus Todo-Poderoso, nós oramos pelas ofertas, os primeiros frutos da renda que são trazidos como adoração ao Senhor, que todo o demais seja santificado, como diz a tua palavra, Senhor. Sobre, meu Deus, as primícias esteja a bênção do Senhor de abundância, de abastança, de multiplicação sobre toda a renda dos teus filhos. Seja santificado, meu Deus, cada real e cada centavo para o bom uso e para a multiplicação, em nome de Jesus, Pai. As ofertas gerais consagramos ao Senhor, as primícias sociais, os alimentos que foram tirados da despensa e trazidos no altar, que haja multiplicação nessa despensa, nesses dias, Senhor. Precisamos da sua multiplicação nas despensas dos nossos lares, que o Senhor esteja aumentando o arroz, o feijão, ó Deus, a carne, os legumes e tudo que ali, meu Deus, vai para a mesa do teu povo, seja abençoado e multiplicado. Ah, Deus, que a promessa em Deuteronômio 28
28 possa se cumprir. Não emprestaremos, mas teremos para dar. Deus Todo-Poderoso, alcance de uma maneira abundante a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Aproveitando esse momento de oração, nossa nação hoje esteve jejuando, e antes de encerrar o culto, vamos orar pelo Brasil nessa hora. Pai de amor, Deus querido, ainda em oração, nós apresentamos ao Senhor a nossa nação. Aqueles que te temem neste dia, Senhor, se inclinaram, entregaram tempo de consagração ao Senhor, para que o Senhor livre a nossa nação do mal. Fomos chamados, Deus, pelo nosso governante, como um dia Josafá conclamou a nação a clamar, para que a crise não lhe sobreviesse com vitória. E a tua palavra diz que o Senhor atendeu a oração, o jejum e o clamor do teu povo, desfazendo o arraial do inimigo e destruindo todo o ataque que viria sobre Judá. Meu Deus, hoje nós estamos aqui clamando que toda a força das doenças, da crise econômica, da penumbra que tenta se espraiar sobre a nossa nação, seja cancelada e destruída. Ah, Deus, que vejam aqui no Brasil um milagre. Este vírus não tenha êxito, este vírus fracasse. Deus, há uma palavra que diz que do Brasil o Senhor vai trazer a cura, e que o mundo possa ver que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O mundo possa ver que o teu braço é que está governando esta nação, Pai amado. Este vírus perca força, este vírus seja destruído, o coronavírus seja destruído em nome de Jesus Cristo, e que possamos, meu Deus, com segurança voltar à rotina cotidiana. O Brasil volte a produzir, Senhor, haja paz nos governos, que tudo aquilo que tem militado no mundo espiritual para tomar conta deste país escravizando, caia por terra, seja cancelado. Que a força do teu braço nos conduza com liberdade, com vitória, na pregação da tua palavra, no crescimento do teu evangelho e na expansão da nossa nação. Como igreja declaramos: o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém. Amém, queridos. Tenha uma ótima semana. Nós chegamos ao final deste encontro. Se tudo permanecer assim, com a permissão de Deus, na quinta-feira, a quinta-feira da vitória, mais um culto online acontecendo. Que seja uma semana de muita saúde, paz, bênçãos e prosperidade para você, para sua família, para nossa igreja, para todos nós, em nome de Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, o Filho amado, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, esta amizade profunda do Espírito de Deus, permaneça convosco hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Tua glória, queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem, derrama tua glória, queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem.
queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.